Pessoal, boa noite. Então, eu vou começar a vista de prova, tá? Revisão, na verdade. Gostaria que vocês deixassem o áudio de vocês livre para vocês comentarem a prova comigo, tá? Então, eu não vou revisar sozinha, eu quero que vocês participem aí da revisão para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês e nós vamos fazer a prova juntos, tá bom? Tá bom. Eu libero o áudio aí. Quando eu entro no Forms, pessoal, o acesso do professor é diferente, tá? Então, a gente consegue visualizar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá? Então, a gente consegue. Só cuidado que eu acho que tem gente batendo no microfone aí. Então, a gente consegue visualizar as perguntas e as respostas, tá? E o jeito que vocês visualizam, tanto do computador quanto do celular, tá? Então, esse é o jeito que a gente consegue, enquanto professor, visualizar, que é um pouquinho diferente do de vocês, tá? Quando eu abro aqui a avaliação de enfermagem, eu consigo visualizar aqui as respostas. Vejam bem, eu tenho 58 pessoas que respondem. Não está aparecendo a imagem. Não, então deixa eu compartilhar de novo. Pra mim tá aparecendo. Tá? Deixa a internet, por favor. Olha aí se está aparecendo agora. Agora não. E agora? Ainda não. Espera aí, quando vai aparecer. Vocês me assistam quando aparecer. Apareceu. Apareceu, né? Tá vendo a cena? Não, mas eu acho que é a minha internet, professora. Ela tá ruim. Ah, a minha tá aparecendo. Então tá, mas vão ouvindo aí, ó. Então, nessa parte, quando eu consigo olhar as respostas, eu vejo que 58 pessoas responderam, a média total da sala foi em 1.746,6, ou seja, foi uma média de 74,6%, uma média boa, tá? E aí, quando eu clico aqui em revisar as respostas, eu consigo ver as respostas uma a uma, tá? Aí, aqui, ó, nessa resposta, a gente viu aqui esse CPF que eu não identifiquei, né? Tem um CPF que eu não identifiquei. Tem aqui aquela pessoa solo, que não é aluno, tá? Então, a gente percebe aí algumas irregularidades que eu já reportei ao coordenador, tá? E aí, vamos lá para todas as perguntas, tá? Uma a uma. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Então, aqui, na avaliação, eu fiz todas as orientações para vocês. Aqui era para vocês colocarem nome e CPF, tá? Era obrigatório, tá? Aqui era nome, aqui, como é no meu, aqui tá, não. Então, eu colocaria a resposta, tá? Aí vem a primeira pergunta, tá? Vamos ver juntos? Então, em relação ao período neonatal, é correto afirmar que o teste do pezinho é um exame obrigatório para todos os recém-nascidos e gratuito na rede pública de saúde. O Ministério da Saúde reforça a recomendação preconizada pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal para a realização do teste do pezinho entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê, tá? Então, o que vocês acham? Essa resposta aqui é verdadeira ou é falsa? Pra mim é verdadeira. É verdadeira, isso mesmo. Verdadeira. Aí a segunda.
Na segunda, já vem aqui, ó. A neonatologia é o ramo da pediatria que se ocupa das crianças desde o nascimento até os 28 dias de idade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí, a terceira. São frequentes os prematuros de baixo peso que aos 28 dias de vida continuam sob cuidado em unidades de terapia intensiva neonatal. Verdadeiro. Verdadeiro. E aí aqui vem a outra afirmação. Pierre Boudin estudou a influência da temperatura ambiente na mortalidade dos prematuros. O primeiro a usar garrafas de vidro com água quente para a termorregulação dos bebês durante o transporte neonatal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, aqui, ó, a alternativa correta era aqui, ó. Todas estão corretas, tá? Então, questão 1, todas estão corretas. Aí, quando você vem aqui na questão 3, ela fala que a resolução da RDC número 50, de 21 de fevereiro de 2002, dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e a avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Sobre a estrutura física da UTI neonatal, é incorreto afirmar que... Aí vamos avaliar aqui as respostas, tá? Diante das... Peraí, deixa eu só admitir aqui, Luciana. Diante da suscetibilidade que os RNs têm à infecção, o ambiente... Peraí. Sou eu, professora. Oi, o ambiente deverá seguir critérios rigorosos de asepsia e controle de infecção. Aí depois, tá correto, certo, gente? Uhum. Aí a próxima, deve situar-se em local específico e independente de outros setores, principalmente daqueles destinados ao cuidado de pacientes que apresentem processos sépticos ou doenças infecto-contagiosas. Correto, né? A próxima. Deve-se estar situado próximo à sala de parto e o setor destinado ao cuidado com as puérperas, objetivando proteger o RN durante seu transporte, facilitando o acesso das mães à unidade. Correto ou errado? Correto. Correto, né? Então, assim, a gente falou muito da questão da humanização, da neonatal, a gente falou muito que essa proximidade, ela facilita, inclusive, o aleitamento materno. Aí vem aqui a próxima, deve possuir depósito de material e limpeza exclusivo. Certo. Lembra que eu falei que a vassoura, o rodo, o balde, o mop, né, e os produtos que vão para a unidade neonatal devem ser exclusivos. Por quê? Porque para prevenir que seja levada a contaminação de outros setores para lá, tá? E aqui essa regra básica que eu falei para vocês de todas as UTIs, todas as UTIs devem ter 10% de sua ocupação destinada a leitos de isolamento. Correto. Então, qual que era a incorreta? Era a última, né? Que não foi destinado aos pais e os responsáveis, já que o acompanhante UTI neonatal não é regulamentado por lei. Errado, né? Então, essa é incorreta. Por quê? Porque é lei, os pais podem permanecer até 24 horas com os bebês, né? E até pelo Plano Nacional de Humanização, isso deve ser incentivado, tá? E a gente falou muito sobre o Plano Nacional de Humanização. Aí, a 4, tem dúvida nessa, gente? Não. Não. Posso ir para a próxima? Sim. Pode. Aí, na questão 4,
ela menciona que na sala de parto da instituição de saúde onde você trabalha como enfermeiro, nasceu um recém-nascido hoje. Em relação à avaliação do recém-nascido na sala de parto, é correto afirmar que... Aí, aqui, ó, a primeira afirmação. A primeira avaliação do RN, realizada na sala de parto, tem como objetivo determinar vitalidade, fatores de risco, detecção precoce de malformações congênitas, traumas obstétricos e distúrbios cardiorrespiratórios que possam comprometer a saúde do neonato. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Então, é aqui que a gente faz aquela primeira triagem do recém-nascido. A segunda. A escala UNICE de Apgar consiste na avaliação de 5 sinais do recém-nascido, no primeiro, no quinto e no 10º minuto após o nascimento, atribuindo-se a cada um dos sinais uma pontuação de 0 a 2 pontos. Certo, né? Então, se são 5 sinais, valendo 0 a 2, o total é de 10, que o Apgar é 10, né? E aí ele é avaliado no primeiro, no quinto e no 10º minuto após o nascimento, né? Lembrando que o quinto e o 10º compõem uma nota só. O primeiro é a primeira nota, o quinto e o 10º é a segunda nota do Apgar. Aí o terceiro item. Deve ser coletada uma amostra de sangue do cordão umbilical a fim de detectar os antígenos do sistema RH e ABO do recém-nascido. Então, isso está lá no slide daquela primeira aula de neonatologia, né, que eu enviei para vocês. Então, todo neném, todo recém-nascido, quando ele nasce, a gente tem que determinar os sistemas RH e ABO dele. Por quê? Porque caso venha a ser necessário realizar alguma transfusão sanguínea, a gente já tem que saber a tipagem sanguínea, a gente tem que olhar a questão de antígenos dele e da mãe, né? Então, tem algumas situações hematológicas bem específicas em que a gente precisa ter isso já determinado. Aí, a afirmativa 4. O período perinatal é uma das etapas mais críticas da adaptação neonatal. E, nesse momento, a assistência de enfermagem tem papel essencial durante a recepção do neonato. O enfermeiro é responsável por assegurar a qualidade e a funcionalidade de todos os recursos e equipamentos necessários para a assistência ao neonato, bem como a capacitação da equipe de enfermagem. Então, gente, isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, aqui, é bem lembrar, assim, que o enfermeiro, gente, na neonatal, ele tem uma grande autonomia, ele tem papel fundamental, tanto de gerir a assistência dedicada a esses neonatos, quanto a gerir também os recursos físicos, humanos e financeiros de suas unidades. Então, gente, o enfermeiro lá da neonatal, ele faz desde coleta de exames específicos, passagem de catéter de pique, sistematização da assistência de enfermagem, quanto a gestão geral, né? É importante, depois, na aula de gestão, que deve ser lá pelo último semestre de vocês, vocês vão aprender a identificar, né, a diferença entre o enfermeiro gerencial e o enfermeiro assistencial. Então, aqui na UTI neonatal, geralmente a gente tem essas duas figuras de enfermeiro. Tanto o enfermeiro gerencial, que é o coordenador da unidade, quanto aquele que presta assistência direta ao paciente, tá? Então, aqui, todas estavam corretas, certo? Certo. Aí, aqui a próxima, tá? Para a neonatologia, é considerado prematuro ou pré-termo o recém-nascido com menos de 37 semanas de idade gestacional. Termo, aquele que disse que tem aí a idade gestacional entre 37 e 41 semanas de vida.
E pós-termo, aquele que nasce com a idade gestacional superior a 42 semanas, tá? E aí, levando em consideração a relação entre o peso e a idade gestacional do recém-nascido, quais as siglas que indicam essa classificação? Então, a sigla mais adequada, tá? É meio pegadinha aqui, então, é GIG, AIG, PIG. Pequeno para a idade gestacional, adequado para a idade gestacional e grande para a idade gestacional. Tá bom? Ok. Entenderam? Sim. Tá? Não tinha nenhuma sigla parecida, né? Aí você pega aqui a questão 6. Ao receber uma criança na sala de parto do sexo feminino e idade gestacional de 39 semanas, você obtém os seguintes dados antropométricos, tá? Ele tem um perímetro cefálico de 29 centímetros, um torácico de 33, um abdominal de 34,5, comprimento, né, a estatura dele de 49 centímetros, o peso de 3,250 kg e o perímetro braquial direito e esquerdo de 11,5. Esse 11,5 foi a medida que a gente tirou lá daquele neném, lá da sala, daquele dia na aula prática. Não sei se vocês lembram. Tá? Então, assim, qual alteração deverá ser observada? O que vocês veem de alterado aqui nesses dados, gente? O CC. Perímetro cefálico. Então, esse perímetro cefálico está como? Alto ou baixo? Baixo. Baixo. O que isso sugere? Microcefalia. E aí, qual vitamina esse recém-nascido deverá receber? Então, o que ele recebe de vitamina na hora que ele nasce? Vitamina K. Vitamina K. Então, aqui, ó. O que você vê de anormalidade? Perímetro cefálico, sugestivo de microcefalia. E B, vitamina K. Certo? Essa quase todo mundo acertou. Aí aqui mais um caso. Eu acho que vocês, inclusive, aprendem mais com esses casos clínicos, tá? Em uma consulta de puericultura, você recebe uma criança do sexo feminino que nasceu no dia 10 de março de 2019, com idade gestacional de 40 semanas. Ao realizar as medidas de crescimento, você obtém os seguintes dados do nascimento. Então, eu tenho uma criança com perímetro cefálico de 35,5, uma estatura de 57 centímetros e um peso de 4,5 kg, tá? Qual a classificação dessa criança segundo a sua idade gestacional? Então, ele nasceu de 40 semanas. Ele é termo, pós-termo ou pré-termo? A termo. A termo. Muito bem. Qual a classificação dessa criança quanto ao peso e tamanho ao nascer? Grande para a idade gestacional. Muito bem. Então, aqui, ó, a termo, grande para a idade gestacional. Muito bem. Aí, eu queria que vocês tivessem observado mais uma coisa, tá? Ele é gigo. O PC dele está adequado? Está um pouco maior do que aquele que a gente viu normal, né? Mas é um bebê gig. Então, esse valor aqui é considerável, tá bom? Aí, vamos lá para o próximo. Dúvidas aqui, gente? É que eu acho que essas questões assim, mais práticas, vocês aprendem mais. Dúvidas? Não. Então, vamos lá. A oitava, em relação à avaliação do crânio, é correto afirmar que a distância antero-posterior da glabela, aqui, ó, na pontinha, as sobrancelhas, até a região occipital. Certo ou errado? Certo.
Errado. Errado? Errado ou certo? Certo. Isso. Ah, certo. Afirmativa 2. A distância biauricular é a medida obtida da inserção superior de uma orelha até a outra, no sentido coronal. Certo? Certo. Aqui na terceira afirmativa, se houver soldadura precoce de uma ou mais suturas, que é a craniossinostose, ocorrerá alteração do crânio. Então, são aquelas alterações que a gente falou, que é a escafocefalia, então eu tenho um estreitamento das laterais, braquicefalia, eu tenho um achatamento da occipital, e plagiocefalia é quando eu não tenho uma simetria do crânio, tá? Então, eu tenho um lado maior do que o outro, por exemplo. Daí, todas estão corretas, tá? Aí, vamos lá para o próximo. Posso ir para a próxima ou tem dúvida? Pode ir. Ok, né? Então, questão 9. Em relação aos reflexos primitivos, é correto afirmar que, primeira questão aqui, o reflexo de Moro desaparece com 6 meses de idade. A abertura das mãos está presente com 28 semanas de gestação. A extensão e abdução com 32 semanas e a flexão anterior com 37 semanas. O choro aparece com 32 semanas. Só que está naquele slide dos reflexos, né? Aí, a segunda afirmativa. No reflexo de apoio plantar, com 32 semanas, a reação de endireitamento progride até membros inferiores, com 36 semanas até tronco e com 40 semanas até o pescoço, permitindo que a criança mantenha a cabeça ereta por poucos segundos. Então, quando eu faço o reflexo plantar, então eu ofereço um apoio plantar daquele bebê e ele endireita o corpo todo. Então, é como se ele fosse marchar, tá? E aí, a gente tem aí, ó, no reflexo de Gallant, também é conhecido como encurvamento do tronco, que pode ser pesquisado com recém-nascido em decúbito ventral ou suspenso pela mão do examinador sob a face anterior do tronco. Então, aqui todas estão corretas. Aí, aqui, a questão, 10ª questão, tá? Se vocês puxassem na internet, vocês iriam achar, mas esse artigo está no slide do método canguru, tá? Ele fala que o canguru mother quer ele vai reduzir a mortalidade e a morbidade, né? Então, aqui, ó, qual que é a resposta correta, tá? O aumento da morbidade e mortalidade são vantagens do método canguru? Não. Não, né? Com a introdução do método canguru, foi identificada uma maior colaboração da mãe no cuidado do recém-nascido. Não é isso que esse artigo está dizendo, né? E a aplicação do método mãe canguru não interfere na morbimortalidade? Não. Então, qual que é a correta aqui? É o método mãe canguru reduz a mortalidade e a morbidade infantil. Certo? Certo. Aí vamos para a 11ª agora. Em relação ao tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal, é correto afirmar que, recentemente, as condutas quanto ao manejo da icterícia têm sofrido transformações. Entretanto, tanto a fototerapia quanto a exossanguíneo transfusão continuam sendo indicadas como tratamento. Então, vamos pensar aí na bilirrubinemia, né? Então, a gente conversou muito que a gente tem a bilirrubinemia fisiológica, tá? E a hiperbilirrubinemia fisiológica e patológica, tá? Dentro daquela que é fisiológica, a gente sabe que somente o banho de sol e o aleitamento materno são suficientes.
Mas, em alguns casos específicos, a gente tem a hiperbilirubinemia neonatal mais grave, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente precisa fazer, em algumas situações, a exsanguíneo transfusão, que eu comentei em sala de aula com vocês, que é quando a gente, inclusive, faz aquela troca do sangue do neném, né? E aí, nesse caso, a gente associa também com a fototerapia. Nessas situações, o recém-nascido ele deve permanecer internado, tá? E aí, eu lembro que eu falei para vocês do parâmetro, né? Então, eu tenho um bebê que ele tem aí um nível sérico superior a 5 miligramas por decilitro após o primeiro dia de vida. E aí, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque é um nível já mais alto, né? Um nível maior. Aí, na alternativa 2, né? Eu fui para 3 primeiro. A gente tem aí a transfusão como método que ele abaixa o nível sérico de bilirrubina mais rapidamente. Tá? Então, aqui todas as respostas estavam corretas. Corretas. Tá? Aí vamos para a 12ª, tá? Aí na 12ª, vamos ler devagarzinho, porque são muitas, tá? Os sinais vitais são importantes parâmetros de monitoramento da saúde do neonato. E é necessário saber como realizar cada um deles. E aqui é aquilo que eu falei na aula de exame físico, né? Então, a gente sempre inicia pela frequência respiratória. Por quê? Porque qualquer movimento pode alterar essa frequência respiratória do neonato. Os dados antropométricos são importantes para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do neonato. E os mais utilizados são peso, estatura, PC, PT, PA e PB. Porém, a gente sabe que o perímetro abdominal e braquial, eles são pouco utilizados na rotina, tá? Aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso. Aí o próximo. A triagem neonatal são exames regulamentados pelo Ministério da Saúde e que todos os neonatos têm direito de fazê-los. E as instituições de saúde são obrigadas a realizar e acompanhar o neonato. Os testes de olhinho e orelhinho podem ser realizados tanto na unidade hospitalar ou pós-alta ambulatorial. Já o de linguinha, coraçãozinho e pezinho devem ser feitos preferencialmente antes da alta hospitalar. E aí a gente tem que lembrar, por quê? Porque se ele tem ali no da linguinha, vai interferir diretamente na amamentação. Então, eu não posso liberar esse bebê de alta sem ter realizado esse teste. O do coraçãozinho é imprescindível, tá? Até para avaliar risco de morte súbita. E o do pezinho, a gente tenta fazer ali no dia de alta, que geralmente é o 3º dia de vida. Por quê? Porque ele deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida. Aí vamos lá. O próximo, tá? O enfermeiro precisa considerar, identificar e prever os riscos para que não ocorram eventos adversos na unidade neonatal. E todas as consequências para o neonato provenientes de um descuido, como, por exemplo, a perda de um catéter, a administração de medicamentos por via errada, tá? Então, todos esses tipos de incidentes são altamente nocivos e representam risco para o neonato, que é inclusive o óbito. Certo ou errado? Certo. Aí o quarto, existem 2 comunicações no feto. O coronel estabelece comunicação entre os átrios e tem a finalidade de desviar a maior porção do sangue arterial para o átrio esquerdo. E o CA, canal arterial, que é uma comunicação entre a artéria pulmonar e a artéria aórtica. E tem como objetivo aumentar o fluxo sanguíneo para o pulmão e mantê-lo perfundido até o nascimento. Certo ou errado? E o próximo, o procedimento comumente denominado de método de preterização é uma profilaxia que deve ser realizada na primeira hora pós-parto. Trata-se da instilação de nitrato de prático 1% do fundo do saco lacrimal inferior de cada olho.
Para tanto, é necessária a remoção do excesso de vernix da região ocular com gases secos ou umedecida com água. Lembra que eu falei que ela só deveria ser umedecida com água porque com soro fisiológico não é indicado? Tá? Então, todas estavam corretas. É muito fácil fazer essa prova com tudo correto. Então, tá estranhando já. Mas é porque daí vocês começam a ficar desconfiados. Aham. Avalia, aí vocês vão e marcam outra. Então, eu tenho duas afirmações, né? Então, vamos avaliar. O indicador que melhor retrata o que ocorre na fase fetal é o peso de nascimento da criança. Porque, segunda afirmativa, pesos ao nascer menor do que 2,5 podem ser decorrentes de prematuridade e ou déficit de crescimento intrauterina. Recém-nascidos com menos de 2,5 são classificados genericamente como baixo peso ao nascer. E aí a resposta correta era que as duas proposições são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira, tá? Porque uma não justifica a outra. As duas são corretas, ok. Mas se a gente for pensar aqui, será que aqui, ó, o indicador que melhor retrata a fase fetal é o peso, ok. Mas tem a ver o peso menor que 2,5? Uma justificativa? Uma justifica a outra? Não. Vou chorar. Né? Não tem justificativa para baixo peso ao nascer ser um desses fatores. Tá? O que era? Né? Observe e responda aqui na 14ª. Qual a normalidade do pênis ela retrata? Parafimose. Parafimose. Então, a fimose, a gente tem aí a glândula toda coberta pelo prepúcio. Na hipofádia, eu tenho o canal uretral bem baixo, bem mais baixo. Na epifásia, ele é bem acima. Então, aqui eu tenho a parafimose, que é quando eu tenho o estrangulamento da glande pelo prepúcio. Tá? E aí eu tenho a glande toda exposta. Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui eu tenho um estrangulamento. É bem visível, assim, dá para ver bem essa figura. Tá? Esse aqui era só ir pela lógica, né, gente? Esse aqui estava bem fácil, era só a gente começar pelo RN, achar a menor idade e ir colocando. Então, aqui eu tenho do nascimento até o 28º dia de vida, o RN. Tá? De 10 a 12 ou a 18 anos, eu tenho quem? O adolescente. Tá? De 3 a 5 anos, eu tenho o pré-escolar. Tá? A partir de 28 dias ao ano, eu tenho quem? O lactente. Certo? De 3 a 10, 12 anos, eu tenho o escolar e o infante de 1 a 3 anos. Correto? Correto. Aí aqui, ó, falando de todas as ações, né, do enfermeiro. Então, vamos lá. A UTI neonatal é caracterizada como área destinada à internação de pacientes graves com a idade de 0 a 28 dias de vida, que requer atenção profissional especializada, de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia. Tá? É um ambiente mais suscetível à ocorrência de eventos adversos, seja pela complexidade do tratamento, pelo número de procedimentos invasivos ou pelo uso de grande escala de tecnologia especializada, a qual exige domínio do profissional e a atividade na tomada de decisão. Quais são funções do enfermeiro na UTI neonatal, exceto
Realizar passagem do catéter umbilical, ok, né, gente? Fazer o SAI, ok. Fazer gestão de recursos físicos, humanos e financeiros, ok. Participar do boletim diariamente, orientar a família quanto à assistência de enfermagem prestada. Ok. O que não está correto? Realizar o cálculo e prescrição de nutrição parenteral ao recém-nascido. Tá? Isso é privativo de quem? A 16 é qual, professora? A incorreta é essa, ó. Realizar o cálculo e prescrição da nutrição parenteral ao recém-nascido. Isso, na aula de nutrição parenteral, eu falei que isso é privativo do médico, tá? Então, quem faz o cálculo, lembra que eu falei que vai para uma indústria farmacêutica, geralmente fora daqui da cidade? E aí, quem faz isso é o médico, tá? Não acredito. Por quê, gente? Vamos pensar. Lembra que eu falei que a nutrição parenteral ela é elaborada de acordo com os exames laboratoriais do neném naquele dia. Então, o médico vai lá, entra no sistema, coloca todos os dados dos exames laboratoriais do dia e aí ele vai porcionar quanto que ele quer de lipídio, de vitamina, de cálcio, de potássio, e aí ele que faz a prescrição dessa dieta do neném, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Aí a 17ª. Em relação à violência infantil, é correto afirmar que considera-se que a violência é um fenômeno complexo que envolve fatores sociais, ambientais, culturais, econômicos e políticos. Logo, para compreender e enfrentar essa problemática, devemos analisar um conjunto de fatores, como condições de vida, questões ambientais, trabalho, habitação, educação, lazer e cultura. Certo ou errado? Peraí. Essa tá certa. Certa. Lembra que eu falei, gente, que a criança ela é fruto do ambiente que ela vive? Tá? E que quando a gente vai falar sobre violência contra a criança, a gente tem que entender todo o contexto da criança, tá? Aí, aqui, a segunda. Embora todas as pessoas possam agredir ou ser agredidas, as menores vítimas da violência fixa, sexual, psicológica ou por negligência são as crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, homossexuais, portadores de deficiência e de transtorno mental. Essa é errada ou certa? Errada, né? Então, eu não lembro se não sei se vocês se lembram que eu comentei lá na sala. E a gente tem pessoas em status de vulnerabilidade. Quem são as pessoas mais vulneráveis? Crianças, adolescentes, mulheres, idosos, homossexuais, portadores de deficiências e transtornos mentais. Então, gente, eles não são as menores. Aqui, ó, eles são as maiores vítimas de violência. Aí aqui no 3, tá? Violência institucional. Lembra que os colegas definiram, inclusive, os tipos de violência, tá? E eu falei também sobre a questão das instituições públicas e privadas, que eles têm que estar preparados para receber as crianças, tá? Então, violência institucional apresenta-se na relação de servidores com paciente e usuário, podendo se dar de diversas formas: ineficácia, negligência no atendimento, discriminação, intolerância, falta de escuta, desqualificação do saber do paciente, uso de poder e massificação do atendimento, entre outros, tá? Então, essa é errada ou é certa? Acho que certo. Correta, tá? Então, apenas 1 e 3 estão corretas. Aí vamos para a 18ª, tá?
Você é o enfermeiro da UBS e foi acionado pelo pediatra para cauterização do coto umbilical do RN de 14 dias, pois o mesmo ainda não havia se mumificado. Neste procedimento, deverá utilizar vitamina K, nitrato de prata colírio, nitrato de prata em bastão ou cloreto de potássio? Nitrato de bastão. Então, é o que a gente falou sobre a cauterização do coto umbilical, né? Que o nitrato de prata em bastão ele é o mais indicado, tá? O nitrato de prata colírio, a gente sabe que ele é utilizado lá no nascimento, vitamina K é anti-hemorrágico, e o cloreto de potássio a gente não utiliza para esse fim. Então, a resposta correta é o nitrato de prata em bastão. E aqui, ó, preencha devidamente as colunas. Então, após o nascimento, o neonato precisa assumir as funções vitais realizadas pela placenta intraútero. Assim que o recém-nascido nasce, é coletado o sangue do cordão umbilical a fim de determinar o RH do mesmo. A amamentação na primeira hora de vida é considerada padrão ouro em neonatologia. E estudos mostram que o complemento tardio do cordão umbilical proporciona também aumento do estoque de ferro em crianças e aumenta a concentração de hemoglobina aos 2 e 3 meses de idade, reduzindo o risco de anemia em crianças a termo. Certo? Então, aqui, essa era a resposta verdadeira. Funções vitais, fator RH, amamentação e clareamento tardio do cordão. Aí a 20ª. Dúvidas aqui em cima, gente? Não. A 20ª, apesar do parto ser um processo fisiológico natural, não está isento de intercorrências. Quando há alguma anormalidade, dizemos que houve uma distócia, dificuldade, perturbação da estofa, igual a parto. Existem muitos fatores associados às distócias, entre eles uterino, pélvico, fetais, comunitários, líquido amniótico e cordão umbilical. Independente do tipo de distócia, as consequências para a parturiente do neonato podem ser fatais, se não observadas e tratadas com eficiência. Uma consequência leve no neonato é o tocotrauma, que se origina das tentativas de extração do feto, ocorrendo lesões por hematomas e fraturas. Por outro lado, a perianóxia neonatal é um agravo que consiste na hipoxemia ou na anóxia do neonato, oriunda da distócia, processo que leva à lesão irreversível do sistema nervoso central, ocasionando assim a paralisia cerebral, tá? Então, a gente falou de distócia, eu ia inclusive mostrar em aula prática lá as distócias para vocês, se a gente conseguir voltar ainda esse semestre, eu vou mostrar, mas se não, eu assumo aí o compromisso de mostrar também lá o manequim que mostra as distócias para vocês em sala de aula, mesmo que seja numa oportunidade de aula de outro professor, tá bom? Mas no revisional eu falava sobre isso, tá? Uma distócia ocasionada devido ao tamanho aumentado do feto é denominada Objeto. Então vamos pensar, né? A distócia de trajeto, ela tem relação à pelve da mulher, é o trajeto que o bebê vai fazer durante o parto normal. A distócia funcional, ela vem aí com a falha nas funções do parto, que seriam as contrações. Então, contrações não adequadas, né? Contrações que não têm o ritmo adequado, tá? E a distócia de objeto, ela está relacionada diretamente ao feto. Então, é um feto grande, tá? O feto, aí 1 GB, né? Grande para a idade gestacional, a gente pode considerar, assim, como uma distócia de objeto. Dúvida, gente? Não. Aí, vamos
31ª, tá? O período pós-natal imediato é marcado por importantes modificações cardiopulmonares. Em recém-nascidos pré-termo, com idade gestacional inferior a 32 semanas, a imaturidade de diversos órgãos pode dificultar essa transição fisiológica, sendo frequente a necessidade de suporte respiratório e hemodinâmico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Aí vamos lá. Na dor, tá? Estão vendo aí? A síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido é uma das principais causas de morbidade desses pacientes. Tá? A deficiência de surfactante própria do pulmão, ainda em desenvolvimento, ocasiona o colapso alveolar, que se manifesta como desconforto respiratório já nas primeiras horas de vida. O tratamento consiste no recrutamento pulmonar, aplicando-se pressão positiva nas vias aéreas por meio de ventilação não invasiva ou invasiva, associado ou não ao uso de surfactante exógeno, né? Então, eu mencionei sobre isso na aula de distúrbios respiratórios, e isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né, gente? Tá? Lembra que eu falei que às vezes a criança nasce aí com algum distúrbio respiratório da deficiência aí de surfactante? E aí a gente pode fazer o surfactante endovenoso, tá? E aí vamos lá. Terceiro, o surfactante pulmonar é um líquido que reduz de forma significativa a tensão superficial dentro do alvéolo pulmonar, prevenindo o colapso durante a expiração. E consiste em 80% de fosfolipídios, 8% de lipídios e 12% de proteínas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí, na próxima, na primeira avaliação do recém-nascido, logo após o parto, se o recém-nascido estiver apresentando uma frequência maior que 60 batimentos por minuto, é indicado iniciar a ventilação por pressão positiva, seguindo do início das compressões cardíacas e a abertura das vias aéreas. É isso, gente? Verdadeiro. Hã? Falso. Falso, né? Porque está acima de 60. Aí a gente vai fazer compressão? O que a gente pode fazer? Somente a... Hein? Descompressão. Isso, tá? Então, aí não é indicado compressão de cardíaca, né? A gente vai avaliar. E a gente vai avaliar, inclusive, se esse maior que 60 não é acima de 100. Se for acima de 100, aí eu não faço nada mesmo. Tá? Então, olha aí que era uma pegadinha. Essa tá incorreta. Mas, entenderam? Agora, a quinta. A ovácea é a sigla utilizada para nomear a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Certo ou errado? Certo. Então, ó, apenas a 1, a 2, a 3 e a 5 estavam corretas. A quarta estava errada. Aí, como você avalia a formulação da prova, era para vocês deixarem a nota aqui, tá? Aí, lá nas respostas, vou mostrar aqui, ó. Então, ela vem assim, ó. Isso aqui eu achei fantástico, tá? E quem errou e acertou, olha... Então, somente algumas pessoas erraram a questão 1. Olha que se vocês forem ver no gráfico, de 58 pessoas que responderam, 54 acertaram, tá bom? Aí, aqui na questão 3, tá? Olha só, quase todo mundo acertou também, 48 pessoas acertaram e algumas ficaram aqui indecisas. Na questão 4, vejam bem, as 50 alunos acertaram e somente 8 erraram. Na questão
5, 54 acertaram e 4 erraram. E aí, olha aqui, a gente vai continuando olhando aqui no 6, 53 certas, de 58. Na 7, 52 acertaram. Na 8, 44. Aqui eu percebi que vocês ficaram com um pouquinho mais de dúvida. Então, tem que ler um pouquinho mais sobre perímetro cefálico, sobre a má formação do crânio, tá? Aqui, vocês ficaram bem, com um pouco de dúvida, mas eu gostaria que vocês dessem uma lida lá naquela fala da Wing Wong, que é aquele livro que eu indiquei, que fala sobre os reflexos. Dei uma estudada maior sobre os reflexos. Então, aqui eu percebi que existe dúvida, tá? Inclusive, aqui a gente vai fazer um plano de ação. Eu vou mostrar novamente na próxima aula um pouquinho dos reflexos para vocês. Isso é muito bom. É aqui que eu consigo identificar onde que tem dúvida, tá? Aqui no método canguru, eu acho que foi, no método canguru, foi uma questão mais de interpretação de texto mesmo, porque a única coisa que estava correta era que o método canguru, ele diminui a morbimortalidade, tá? Isso, inclusive, está em um dos slides do método canguru. Aqui, sobre hiperbilirubinemia neonatal, 40 acertaram, a maioria, mas ainda, essa porção aqui, essas pessoas precisam estudar um pouquinho mais. Aqui quase todo mundo acertou também, tá? Aqui essa da faixa etária, todo mundo acertou. Essa aqui eu vi que tem dúvida, mas, gente, é só lembrar que a única coisa que o enfermeiro não faz é a prescrição aqui da nutrição parenteral. Nutrição, dieta, o enfermeiro não prescreve. O enfermeiro prescreve o quê? Cuidado, tá? Então, era uma pegadinha, mas que era fácil de identificar. É só lembrar que o enfermeiro prescreve cuidado, ele não prescreve dieta. Tá? Quem prescreve a dieta é o médico. Aqui quase todo mundo acertou, tá? Aqui era aquela pegadinha aqui, que as crianças são as menores vítimas de violência. Elas não são as menores, elas são as maiores, tá? Então, quase todo mundo colocou que todas estavam corretas, mas não viram esse detalhe aqui, Essa pequena palavrinha aqui mudou todo o sentido da frase. Aí, na 18ª, tá? Todo mundo aí quase acertou, tá? Teve uma pessoa que pediu para colocar vitamina K e 2 cloreto de potássio. Gente, de jeito nenhum, tá? Vitamina K é a primeira vitamina que o bebê recebe, que é anti-hemorrágico. E cloreto de potássio, ele repõe potássio, mas ele nunca é aplicado diretamente, nem no coto umbilical, nem na rede endovenosa do paciente. Essa aqui quase todo mundo acertou, tá? Essa daqui, eu percebi que vocês estão em dúvida, tá? Mas vamos pensar, então, distócia de trajeto tem relação com a pelve, a bacia, a parte óssea da mulher. O objeto é o tamanho do feto, o objeto é o feto. Ele é o objeto de nascimento. E a distócia funcional, ela está relacionada às contrações, à função contrátil daquela mulher, ao trabalho de parto em si. Aqui eu percebi que vocês ficaram um pouco em dúvida, mas a grande maioria acertou, tá? Então, aqui, dei uma lida lá naquela aula sobre distúrbios respiratórios, tá? Que foi essa questão dos distúrbios respiratórios que vocês ficaram na dúvida. E, em geral, a turma classificou como 4,5 a avaliação, tá? Então, assim, eu não tinha, não foi orientada a colocar isso, mas eu quis colocar para eu avaliar, né? Ver como que vocês avaliariam a elaboração da prova, mediante o que foi estudado, tá? E aí o feedback foi positivo, tá? Se vocês observarem, quase toda a turma acertou tudo. E aí tem essa
média aqui que ela caiu um pouco, porque uma pessoa tirou 100, acertou uma questão só. Então, por uma pessoa aí ter tirado 100, acabou que puxou um pouquinho a nota para baixo, mas a média da turma, se eu tirasse essa única pessoa, ficaria em 80%. Então, assim, quando eu fui lançar a nota, eu, inclusive, percebi que ninguém, além de, acho que só uma ou duas pessoas ficaram aí abaixo da média. Então, em geral, gente, vocês estão de parabéns, viu? Muito bem. Alguma colocação? Professora. Pode falar. Quem está falando aí? É a Luciana. Oi, Luciana. Essa prova que a senhora está corrigindo, eu não consigo ver aqui no AVA? Como assim? Não entendi. É porque a senhora está corrigindo, está mostrando. Aham. E meu AVA aqui, eu não consegui ver a prova, a senhora corrigindo. Onde que está a prova aqui? É que a prova não está no AVA, né? A prova, ela foi disponibilizada para vocês no Microsoft Forms, tá? E aí, você realizou a prova, não? Sou a Luciana Almeida de Moraes, eu realizei sim. É que eu não lembro de cabeça, tá, Luciana? Desculpa, é porque é muita gente. Mas, se você quiser, qual é a sua dúvida? Que eu gravei, eu coloquei todas as questões agora, né, gente? Eu compartilhei a tela com vocês, né? Que você chegou um pouquinho atrasada, né, para revisão. Mas eu coloquei todas as questões aí. Elas estavam disponíveis. Depois, se você quiser dar uma olhada, eu gravo essa aula e daqui a pouco eu já posto ela. Ela demora um pouco para carregar no YouTube, mas assim que ela carrega, eu já posto lá no AVA para vocês. Ela vai estar lá na unidade 3, tá? E aí vocês deem uma olhadinha lá, que daí você vai ver questão por questão comentada, tá bom? Não, eu acompanhei. Eu cheguei na aula, na pergunta 6. Só que, assim, na sala de aula, a gente consegue pegar a prova e ver, e você falando. Eu queria ver com você corrigindo, eu não consegui. Ah, entendi. É que, assim, eram todas questões fechadas, né? Então, ou era certo ou era errado, eu corrigi uma a uma. E aí, tá aqui registrado, tá? Vou mostrar para vocês, gente. Acho que é até importante para vocês saberem como que eu corrijo a prova, tá? Para o professor, ela aparece assim, ó. Ela aparece com uma planilha, tá? E eu consigo aqui, ó, eu ocultei o nome de vocês, tá? Para não ficar ruim. E aí eu consigo ver o que cada um marcou, tá? Então, aqui tem aluno por aluno, tá? Eu ocultei aqui essa linha só para vocês não verem, porque é chato expor aluno, né? E aqui, ó, tem todas as respostas que vocês marcaram, tá? Essa planilha eu tenho aqui no meu controle, tá? Então, tudo que vocês marcaram, esse é um site bem seguro, tá? É um aplicativo pago pela Croton. Então, assim, tudo que vocês marcaram tá aqui, tá? E aí, depois, se pessoalmente vocês quiserem marcar comigo, tá? Se vocês, por exemplo, quiserem marcar um Zoom comigo, sozinho, para falar sobre a nota de vocês, tá? A gente combina e aí eu falo com vocês, tá bom? Entendi. Tá? Porque então... qual é a sua dúvida, Luciana? Você achou que... Não, é porque eu achei que eu tinha acertado mais perguntas, eu achei que eu acertei muito pouco. Ah, entendi. Mas, ó, acompanha aí questão por questão e dá uma observada no que você errou. Gente, a prova, ela avalia o aluno? Avalia. A gente precisa ter um meio, né, para avaliar aí vocês, a construção de conhecimento de vocês. Mas a prova, gente, eu dou até com bastante interpretação de texto, porque eu vejo na prova uma oportunidade para vocês aprenderem. Tá? Então, assim, não encarem a prova como é reprova, é aprovação, é nota, não é nota. Mas pensem na prova como uma oportunidade de aprendizado mesmo.
tá? E aquilo que vocês ficarem em dúvida, aquilo que vocês ficaram aí angustiados, né? Que seja uma nova oportunidade de crescimento, de aquisição de conhecimento para vocês, tá bom? E aí, qualquer dúvida, gente, eu sempre estarei aqui à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem, tá bom? Mais alguém quer colocar mais alguma coisa, além da Luciana? Professora, aproveitando também, eu entreguei meus trabalhos para a senhora por e-mail e eu olhei aqui no AVA também, as minhas notas do case, do trabalho, não tá ainda. Gente, tem algumas notas, inclusive tem alguns alunos que pediram para eu retificar a nota. Eu tenho 2 trabalhos que eu retifiquei, que eles enviaram a atividade no meu e-mail, tá? E foi para o spam, e depois eles reenviaram, eu consegui ver, tá? Então, assim, a sua nota que entrou depois, Lu, e a nota deles que teve que ser retificada, como que é o processo? Eu retifico no sistema, aí eu informo o meu coordenador, e meu coordenador ele tem que ir lá aceitar a retificação. Então, assim, por isso que é ruim retificar, tá? Porque quando tem uma retificação, ela demora para ser aprovada, demora para cair de novo no sistema. Então, para aqueles que pediram para retificar, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque não entra de imediato, tá? Então, mas cai. Mas qualquer coisa me retorna. Oi, não ouvi? Tá seguro com a senhora, mas vai entrar a nota, né? Gente, o e-mail é documento, é o documento oficial, tá? E aí, até falar para vocês, se vocês quiserem preferir por enviar lá nas minhas mensagens, podem enviar por e-mail, podem enviar, veja onde for melhor para vocês, tá? Tá bom. Ô, professora. Oi, Chayane. O meu também está ausente, eu também entreguei, até a senhora respondeu o meu e-mail. Tá, então você colocou para a Eliane, mandou para o representante retificar? Não mandei não. Eu mandei no e-mail para a senhora falando certinho que eu tinha enviado. Então, vejam bem. Eu pedi para todo mundo que precisasse de retificação enviar para o representante e o representante me enviar para eu checar. Então, quem ainda não fez isso, por favor, envie para a representante até, sei lá, amanhã, de preferência. Por quê? Porque eu só posso retificar 2 vezes. Uma vez já foi. A próxima vez eu não consigo retificar, tá bom? Professora, mas enviar, eu já enviei para a senhora no e-mail, já está registrado. Não, Luciano, o seu caso é outro. É diferente do dessa turma aqui, que é retificação, tá bom? Eu mandei para a Eliane. Apareceu 2 notas, mas ainda falta. Tá, então quem mandou para a Eliane, aguarda que deve estar caindo aí no sistema ainda. Lembra que eu falei que às vezes demora um pouco, tá bom? Então, tá bom. Certo, gente? Mas qualquer coisa, vocês podem me chamar lá no grupo. Eu tô lá. Meu celular estragou aqui, deu um pau no celular, mas agora tá funcionando, tá bom? Então tá. Pessoal, amanhã não se esqueçam, quem faz seminário integrador de saúde da criança. Amanhã vai ter palestra, tá? Eu quero a turma em peso assistindo a palestra, porque a partir da palestra de amanhã tem atividade valendo nota, tá? E essa palestra vai dar muito subsídio para vocês realizarem as próximas atividades propostas, tá bom? Professora, mas a aula de amanhã é seminário? Só para quem assiste seminário, gente. Quem não assiste seminário, esquece. Eu só estou avisando porque aproveitando a oportunidade de encontrá-los para lembrá-los da palestra de amanhã. Tá bom? A revisão da prova de seminário você vai ter ou não? Depois da palestra. Tá. Tá bom? Combinado? Tá bom. Então, pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Tchau. De nada. Tchau. Vão com Deus. Boa noite.